Relativamente à resposta que foi dada, o lado humano, o lado pessoal do médico de clínica geral foi altamente permeável à televisão, à venda do medo. Isto foi vendido como se fosse a peste negra. Não tem nada a ver com isso. Mas, como pessoas que são, por causa dos familiares, etc., ficaram apavorados, ficaram em pânico. A parte da microbiologia do curso é dada no princípio da carreira. Portanto, eles depois na prática clínica usam os medicamentos pela experiência, pelo tratamento empírico, pelas indicações da especialidade, etc. Portanto, são médicos que estão pouco preparados no sentido de perceberem a parte microbiológica desta infecção. E a forma como ela foi vendida e a forma como ela foi comprada assustou toda a gente. Só, ao princípio, eu gostava de saber em março, no dia 16 de março, eu não me quero convencer, isto não é narcisismo, mas eu no dia 16 de março escrevi que isto era a maior fraude epidémica mundial. Fraude sanitária mundial, concretamente. Dia 16 de março. Eu quero saber até essa altura quem é que fez esta afirmação. Mas eu não sou exemplo para ninguém. Eu tenho a obrigação de saber... Mas posso só dizer uma coisa. Em relação a essa afirmação do Sequeira, a questão aqui, ele está-nos a dar uma farpa como se nós fôssemos uns oportunistas que, para termos protagonismo, estamos a capitalizar o medo instalado e a saturação instalada na sociedade para ganhar pontos. Além dessa atitude desse senhor ser extremamente paternalista, é também arrogante e revela um profundo desconhecimento, quer da natureza humana, quer da experiência clínica. E, portanto, quando ele faz essa afirmação, pretendendo, não sei o que quer que seja insinuar a nosso respeito, está a demonstrar a fraca sensibilidade e empatia que tem enquanto médico com experiência clínica e em relação àquilo que se passa. Além disso, demonstra uma profunda ignorância de como se comporta uma epidemia e de como ela decorre ao longo do tempo. E, em terceiro lugar, é no mínimo deselegante insinuar que a culpa do que estamos a viver hoje em dia, quando ele se está a esquecer que nós estamos no advento das infecções gripais respiratórias sazonais e que, portanto, isso vai claramente engrossar os números e claramente provocar o que estamos a viver agora. É, no mínimo, deselegante, que é para não dizer outra coisa, insinuar que a culpa são das pessoas mal comportadas. Porque esse critério de bom ou de mau comportamento, e se nós somos boas ou más pessoas, não compete ao Dr. Júlio Sequeira fazer essa avaliação, nem fazer esse juízo de valor, porque ele, para o fazer, tinha que ser o arquétipo da perfeição, que eu suspeito que não seja. Então, olha, eu começo pelo fim, está errado. Se tivermos uma prevalência baixa, a prevalência está sempre dependente da incidência. Portanto, o que ele devia querer dizer era incidência e não prevalência. Depois, por outro lado, pelo princípio, os negativistas ou negativicionistas, ok. Portanto, isso é completamente errado, porque a negação a uma evidência e a negação a uma evidência científica não é feita pelos médicos da verdade, é feita pelos outros. Os outros é que negam a evidência. Portanto, se há negação, não é dos médicos da verdade. Eu não vi nada até agora que fosse falso publicado pelos médicos da verdade. Está tudo escrito há mais de 100 anos. Por isso não há aqui nenhuma negação dos médicos da verdade. Há os médicos negacionistas contra os médicos da verdade. Portanto, acho que a questão tem que ter nesse ponto. Quanto ao resto e dos testes falsos positivos e falsos negativos, etc., eu se for ali à Dona Maria ao supermercado e perguntar se ela sabe o que é o falso negativo, ela vai ficar com os olhos muito abertos a olhar para mim. Não sabe. Portanto, isso é aquele tipo de discurso para ignorantes. Ou seja, fala durante 5 minutos, não diz nada, ninguém percebe nada. Depois, quando ele dá o exemplo de cada vez há mais doentes, é aquilo que eu disse no princípio. Mas quais doentes? Então, se os testes positivos são maioritariamente na constituição da imunidade de grupo que está a acontecer entre os 40 e os 50 e tal anos. E quem está a ser internado são os velhotes, que agora não estão a dar, já deram anteriormente. Então não há aí um nexo causal. Depois há a questão das camas críticas atribuídas. Portanto, então, mas cabe na cabeça de alguém, mesmo na Alemanha, atenção, mesmo na Alemanha, faz sentido só 28 camas críticas por cada 100 mil habitantes? A questão está aqui. Os doentes que têm que acontecer são os mesmos que aconteceriam sempre, com Covid ou sem Covid.
Ponto. Portanto, não há a capacidade de resposta para a realidade. Essa é a questão. Portanto, estamos aqui a manipular os números, para ter tempo de antena, cavalgar a onda do medo, porque com isso tudo, isto é perigoso, cada vez há mais doentes, isto é muito grave, os hospitais estão cheios. Não é tudo falso, ou seja, tudo tem uma explicação que não é aquela que está a ser passada. E que tem como objetivo, pura e simplesmente, branquear a responsabilidade política, ou querem convencer a mim, Pedro Ladeira, que um político que não usa o Serviço Nacional de Saúde alguma vez vai fazer alguma coisa para o Serviço Nacional de Saúde, a não ser que consiga capitalizar politicamente com isso? Não acredito. Não acredito. Por isso, o que se passa é um SNS progressivamente desvalorizado ao longo dos tempos, a nível infraestrutural, a nível estrutural, a todos os níveis. Pura e simplesmente porque quem precisa de ser tratado no SNS não é quem decide sobre o SNS. É a minha opinião. A dissertação sobre falsos positivos, especificidade e sensibilidade está certa. Há um detalhe, é que essa testagem é feita maioritariamente por decreto, por decisão de algum tiranete e não por critérios clínicos. Até ao março último, testavam-se pessoas com suspeita. Provavelmente, se testassem pessoas com clínica sugestiva, os testes positivos seriam muito menos. E logo, a incidência seria muito menor. Começa logo por aí. E depois, como nós todos já sabemos, porque está em todas as bulas, está a esticar-se a corda ao extremo a partir daquilo que foi recomendado pelo próprio criador do teste, que sempre disse que isto não era fit for purpose, embora condescendesse que se houvesse um contexto epidémico e houvessem clínicas que a justificasse, que pudesse-se avançar para este teste como suporte diagnóstico. Mas tem que haver uma clínica prévia. Ora, se estamos a testar assintomáticos e que ainda por cima estamos a ir para além dos 25 a 30 ciclos recomendados pelo criador do teste, estamos a aumentar ainda mais a percentagem de falsos positivos, excluindo o teorema de Bayes. E depois é preciso dizer que desses positivos, como a maior parte deles não está doente, não são casos. E os que são casos, a maior parte deles está em casa. E dos que não estão em casa, estão a ocupar vagas de camas que foram atribuídas para a Covid-19 a fazer isolamento. E já o estavam em maio, e já o estavam em junho, e continuam em outubro. E agora, enxertado nesta infecção ainda em curso de SARS-CoV-2, chega a carteira das gripes sazonais. E ela, sim, é que está a aumentar a incidência e a prevalência de testes positivos, porque se estão a fazer ciclos a mais e, portanto, quando se ultrapassam os 35 ciclos, a probabilidade de se estar a identificar outros genomas é grande. E ou se tem a honestidade de se fazer uma contraprova, ou seja, fazer 2 testes para a influenza e para a Covid, ou então nós nunca vamos saber se aquilo tudo é Covid ou não, até porque os quadros clínicos são diversos, são distintos. E enquanto a colotação do SNS é sazonal, é cíclica, é igual todos os anos. E se formos ver a taxa de ocupação, por exemplo, do Amadora Sintra, no dia 14 de outubro de 2020, com o dia de 14 de outubro de 2019, em 2019 a taxa de ocupação era de 127%. Ou seja, isto significa que existiam 27% de pessoas nos corredores, nas macas, etc. No dia 14 de outubro de 2020 era de 97%. Portanto, estamos ainda um bocadinho longe. Não havia jornalistas. Estamos longe do drama que se está a querer vender. É um drama, sim, mas é cíclico, é recorrente e a Covid-19 tem muito pouca culpa nesta situação. Chama-se incompetência, chama-se falta de proatividade, chama-se também falta de humildade de quem nos lidera para emendar a mão e corrigir os erros. E tiveram 8 meses para se preparar para este casamento entre o SARS-CoV-2 e os outros vírus todos, e não se prepararam. É esta a minha resposta.
Deixa eu ver se eu percebi. Nós fazemos testes onde se justifica, portanto, onde há indicação. Então, mas porquê é que 90% dos testes dão negativos? Qual era o indicador primário de que a pessoa precisava fazer um teste? Isso pode ser respondido pelo facto de ser nos jogadores de futebol e nos doentes que entram no hospital. Ok, então, desses jogadores de futebol, quantos é que estão internados no hospital? E desses doentes que entram no hospital, quantos é que foram internados com motivo Covid? Porque os sintomas de Covid, tosse, falta de ar, ok, tudo bem, tosse, falta de ar, o olfato, as febres, tal, não são causa de internamento, são causa de isolamento em casa. Então, se um doente vai ao hospital e se tem indicação para fazer um PCR só por estes sintomas e depois não fica internado, a teoria cai por terra. Portanto, ele se calhar não percebe bem o que é que está a dizer. Não sei, então se calhar sou eu que não percebi bem. Não há aqui um nexo causal entre o número de testes feitos e o número dos positivos transformados em internamento. Ou seja, ontem, por exemplo, salvo erro, 7.000 testes positivos. Desses 7.000 positivos, quantos é que foram internados? Ou, melhor, daqui a 3 ou 4 dias, quantos é que vão ser internados? Melhor ainda, na sexta-feira passada, dos 5.000 positivos, quantos é que hoje já foram internados? É que já passou o tempo. É só isso. Isso é que é uma cadeia de transmissão, por isso é que isto é tudo falso. Por isso é que os positivos são positivos por causa da ampliação, dos ciclos de ampliação, que é para ir à procura do cabelo. Não é, pessoal? Faz conta que o teste era para determinar a presença de um ser humano. Aqueles testes pela radiação do calor. E não, a ampliação é tanta que vão à procura do cabelo do ser humano. Então, mas o cabelo faz mal a alguém? É só isto. É que nós temos que explicar as coisas de forma a quem não percebe disto perceber um bocadinho. Como é que está a ser enganado? Porque é aí que eles jogam. Eles jogam na ignorância das pessoas. Vão com termos científicos, vão com raciocínios científicos para a televisão. É assim, mas que a Dona Maria da farmácia ou do supermercado consegue perceber o que eles dizem. Não. O que é que ela sai dali? Assustada. Aquilo é uma lavagem cerebral pelo medo. Sai de lá assustada. Não percebe nada. Se ele está a dizer, se o senhor doutor está a dizer que é assim, é porque é verdade. Isto é mau, posso morrer. Pronto. É manipulação pura. Não há fundamento científico. Não há evidências. É tudo feito em cima da crença e não da evidência. Portanto, se há alguém negacionista no meio disto tudo, são os médicos pela mentira e não os médicos pela verdade. Vamos lá ver uma coisa. Qual é a indicação para se fazerem testes de rastreios a futebolistas, pessoas saudáveis, sem sintomas, antes de um jogo? Porquê? O que é que acontece num jogo, ao ar livre, em movimento, que justifique que estás a fazer um rastreio? Logo aí, a probabilidade de terem falsos positivos aumenta. Depois, a testagem, que eu até há uma altura, no início do pico epidémico, achei que poderia fazer sentido testar essas pessoas a serem intervencionadas antes, ou a serem internadas num hospital para se decidir qual seria o circuito a seguir. Posso admitir que isso possa ter uma indicação, mas agora pergunto, principalmente para quem vai ser submetido a intervenções cirúrgicas, porque é que não se testa para outros micro-organismos? É porque há outros riscos de contágio para os profissionais de saúde a lidar com pessoas a serem intervencionadas, não é só a Covid-19. E, portanto, para se testar tem que se testar para tudo. Ou então não se testa para nada e corre-se isso riscos. E aí também se aumenta em grande percentagem o índice de falsos positivos. E depois não é verdade que o critério de testagem seja clínico, de todo. É o último macaco do galho é mesmo a clínica. O primeiro critério de testagem é um miúdo que está com tosse na escola e o professor e a diretora da turma liga para o delegado da saúde, que vem e diz assim: agora todos os meninos vão ser testados. Os da turma A, da turma B, da turma C. Se isto é investigar uma cadeia de contágio, então eu já me esqueci de tudo o que aprendi em epidemiologia, está tudo errado. E depois também não é verdade que há critério quando se testam faculdades inteiras, quando reitores decidem que se vai testar toda a gente.
E agora, neste novo estado de emergência, em que qualquer pessoa pode decidir que outra qualquer, para ser admitida em qualquer espaço, tem que ser testada, logo aí ainda vamos aumentar mais os falsos positivos e, portanto, isto nunca mais vai parar. E ainda por cima com os tais testes, como eu já falei, de 37 a 45 ciclos, em que pronto, está-se a apanhar o cabelo, provavelmente lixo viral ou provavelmente outra coisa qualquer. Porque às tantas, se chegarmos aos 60 ciclos, consoante o que Erin Lewis disse, até testamos o nosso próprio genoma, portanto às tantas estamos a testar a nós próprios. Portanto, eu não vejo onde é que está o critério não existe. Aliás, ele nunca foi devidamente escrito, nem devidamente protocolado. Porque e ao não ter sido devidamente protocolado, aquilo que teria sido de esperar era que no exercício da atividade clínica, os clínicos tivessem posto sempre, para começar mesmo pelos delegados de saúde, se bem que um médico de saúde pública nunca viu doentes, não sabe o que é ter uma clínica de doentes, não sabe o que é seguir um doente, tem essa pequena lacuna, mas pronto. Mas deviam mesmo os delegados de saúde pôr a clínica, há sintomas, muito bem, vamos testar. E sim, os conviventes mais próximos daquela pessoa provavelmente têm lógica para ser testados e dão isso de barato mesmo estando assintomáticos. Fora isso, só é caminho para se criarem os tais falsos positivos, para se gerar medo e se criarem números que estatisticamente são muito difíceis de avaliar e, como já alguém disse, são lixo estatístico. Mas que no fundo é nisso em que se fundamenta tudo e todas as decisões que têm sido tomadas. Bem, eu se tivesse um desenho do ensaio clínico à minha frente, com um médico a dizer-me isso, estava liminarmente rejeitado. Claro. Porquê? Porque não se pode comparar testes entre testes, são fabricantes diferentes, especificidades diferentes, portanto, ele só poderia ter alguma validade no que diz se provasse que fez 1000 doentes, 10 testes de marcas diferentes, a 100 doentes, portanto fez 10 grupos de 100 doentes, e em cada um desses grupos usou uma marca diferente, e o mesmo reagente, e o mesmo laboratório. Portanto, só assim é que se pode comparar. Portanto, não comparando, isto é a mesma coisa como os testes. Não são aleatórios, não são representativos da população, nem geográfica, nem em termos etários. Portanto, os testes deviam ser aleatórios. Nós não podemos dirigir uma campanha de testes para os lares. Já sabemos que a probabilidade de ter positivos é muito superior. Portanto, se eu quiser estar do lado dos covideiros e demonstrar que amanhã vai morrer 50% da população mundial, também eu consigo dizer, hoje até eu consigo fundamentar. Claro que estou a mentir, não é? Só pode. Portanto, isto faz lembrar aquele modelo do Jorge Bush que disse que iam morrer 11 milhões de portugueses. É isso. Em termos científicos, em termos de validade estatística e comparativa, nós só podemos comparar o que é comparável. E para fazer uma avaliação entre a especificidade e os testes, portanto, a característica dos testes, nós temos que ter modelos fechados, cegos, de comparação. Senão é lixo estatístico, pronto, é opinião sensacionalista para cavalgar a onda do medo. É só o que eu tenho que dizer. O resto, a parte científica, a doutora Margarida já por 2 vezes respondeu a isso. Não é assim, ele não sabe o que é. A única resposta que eu digo ao Dr. Júlio Sequeira é: vá estudar o teorema de Bayes, porque é precisamente o contrário. Não, é precisamente o contrário. Não se parte da especificidade para tirar conclusões. Parte-se da prevalência para tirar conclusões num teste com determinada sensibilidade e determinada especificidade. Portanto, ele que vai estudar o teorema de Bayes, depois compare testes iguais do mesmo laboratório para ter os mesmos números, e uma população, e se quer estabelecer comparações, tem que comparar populações idênticas, porque, só para chegar, não tem muito a ver com isto, mas enfim, mas tem alguma coisa. O Carl Thiston desmontou o modelo do Ferguson porque acrescentou à modelagem matemática, dizendo ele que ele partiu de todas as premissas certas, só teve uma premissa errada, é que ele partiu da preposição de que toda a população do mundo era 100% suscetível a este vírus. E depois saiu aquele modelo que toda a gente conhece. E, portanto, ele foi modular e modulou 2 populações. A Alemanha e a Inglaterra. E ao fazer essa modulação, ele incluiu vários fatores.
nomeadamente genética, que há genética, eles têm similaridades genéticas entre os alemães e os ingleses por causa dos saxões, não é? Genética, comportamental, demográfica e social. E ao fazer essa modulação, mesmo a oscilação de falsos positivos e de prevalência e de incidência da própria doença é diferente. Portanto, não se pode fazer essa comparação, como ele diz, como se os testes fossem uma coisa estanque e as pessoas e as comunidades fossem uma coisa estanque. Portanto, além desse senhor desconhecer em absoluto o teorema de Bayes, se viesse a propor um estudo epidemiológico com esses moldes, era chumbado na hora. Porque ele está a partir de um pressuposto que é tudo igual e que é tudo estanque. E como nós já vimos, como nada é igual nem nada é estanque, ou ele vai aprender modulação matemática de modelos epidemiológicos, ou então não comenta aquilo que não sabe. Está respondido. Pergunta do polígrafo. Disse que a realidade acaba por desmentir esta teoria. Resposta do Sr. Doutor. Mesmo que o teste fosse fraco, basta olhar para o que está a acontecer no nosso país. O aumento do número de testes positivos acompanha o aumento do número de pessoas que ficam internadas. Se o teste fosse problemático nesse sentido, o número de internamentos e de admissões em UCI não acompanharia o aumento do número de casos. E não acompanha. Pedro Ladeira. E não acompanha. E não acompanha. E não acompanha. Já falámos. Não acompanha. Já falámos disso, não acompanha. Nada. Eu não posso acompanha nem nada. Não há 7.000 testes positivos e 7.000 internados nesse dia. Exatamente. Não acompanha. Claro. Dos 7.000 testes resultam o quê? 8% de internados? Que entretanto houve, e depois há os 4.000 recuperados. Portanto, esses internados têm vaga para 4.000 que recuperaram. Portanto, não acompanha. Obviamente não acompanha. A proporção é exatamente a mesma de percentagem de internados em total em relação ao testes positivos que era em março. Mesmo o número de testes e capacidade de testes ter aumentado 200% ou mais, sei lá. Não interessa, mas não aumentaram os internamentos, nem a relação de internamentos em 200%. Portanto, não. Aliás, a realidade diz exatamente o contrário. Não acompanha. Bem, não vamos ter problema nenhum em lidar com o Covid, porque o Covid-19 não é diferente do surto de gripe normal no que respeita às consequências clínicas, à curva clínica, ao resto. Pronto. Mas esse senhor doutor está enganado. Ele assenta o seu discurso na base do achismo. Por acaso eu também acho muitas coisas, mas há outras que eu tenho. É que foi feito um estudo clínico, portanto, para determinar se a pneumonia era igual ou não. Se a pneumonia nos doentes com Covid e com influenza era igual. E conseguiu-se arranjar doentes infectados durante o período com Covid. Conseguiu-se arranjar doentes infectados com influenza e com Covid. Porquê? Porque se fez 2 testes. Tão simples como isso. Portanto, o que ele disse que pode haver uma pneumonia com Covid e influenza. Não há, é mentira. Portanto, o que pode haver é o doente dar positivo a Covid e dar positivo a influenza, mas só um deles é que é o patogénico. Não há 2 vírus ao mesmo tempo. Isso só acontece com as bactérias, com os vírus não. Principalmente que são vírus RNA. Isto tem a ver com o mecanismo de captura da célula no corpo humano. Por isso não há hipótese. O sistema imunitário nunca permitiria, e a forma como a célula do corpo humano é capturada para ser multiplicada faz a tal dança das cadeiras, ou seja, os vírus existem na volta da cadeira, mas só um é que se senta. E só esse é que se senta é que é o patogénico. Portanto, um doente pode dar positivo, uma pessoa pode dar positiva a Covid e pode dar positiva à influenza e ter uma pneumonia motivada por Covid ou motivada por influenza. Nunca os 2 ao mesmo tempo. Por outro lado, essa pneumonia vai ser uma pneumonia intersticial idêntica à que acontecia com a influenza. Isto porquê? Porque o Covid e o influenza não é o Pai Natal que anda com um saco de pneumonias às costas a dizer: olha, esta é para ti, olha, toma lá, esta é para ti, olha, tens cara para esta, toma lá esta pneumonia. Não, isso não acontece. Portanto, as pneumonias é a pneumonia de cada pessoa. Cada pessoa faz a sua própria pneumonia em função da deficiência do sistema imunitário causado pela partícula infecciosa ou pela infecção. Portanto, a pneumonia é sempre a mesma na mesma pessoa quando se trata
de Covid, e eu tenho um ensaio clínico disto, portanto, é assim, e tenho comprovação imagiológica. Portanto, a pneumonia é rigorosamente igual. Por isso, uma vez que a consequência no controle final do ciclo clínico é idêntica, trata-se da mesma maneira. Portanto, não há diferença do tratamento de um doente com pneumonia Covid ou com pneumonia influenza. É igual. Portanto, não há grandes diferenças. Quando esse Salgueiro Médico disse que o Covid é mais infeccioso do que é o influenza, é completamente falso. É precisamente ao contrário. Quando se diz que um vírus é mais infeccioso, estamos a falar com a virulência, estamos a referir a virulência e estamos a referir a capacidade de infecção dessa própria virulência. A partir do momento em que os influenza normalmente infectam entre 10% a 20% das populações e o Covid nunca foi durante 6 meses acima de 3%, portanto não há fundamento científico nenhum para dizer que o Covid é mais infeccioso que a influenza. Os dados estão à vista. Portanto, os números falam por si. Por isso é que eu acredito piamente que estamos perante o começo do surto de influenza, porque os números de infecção estão em linha com os números mais baixos da influenza, que é os 10%. Nenhum coronavírus, depois de estar 6 meses, no mesmo ano, fora da curva epidémica, passa de uma taxa de infecção de 3% para 10% em 3 semanas. Isto não acontece. Nunca aconteceu. Portanto, não pode. O Dr. Júlio Sequeira faz uma confusão muito grande, que é entre ser contagioso e ser infeccioso. São coisas diferentes. O contagioso é a capacidade que o vírus tem de se passar de uma pessoa para a outra. E o Covid é assim, a SARS-CoV-2 é assim, mais contagiosa do que a influenza. É mais fácil, num grupo de X pessoas, haver um contágio. Mas não é tão infeccioso. Ou seja, a probabilidade num grupo de 10 pessoas em que está uma que está infectada, serem todas infectadas pela gripe, é baixa. Mas dessas que são infectadas, entre 10% a 15% ficam doentes. Enquanto que, no caso do Covid, a probabilidade, se calhar num grupo de 5 ou 6 que ficarem todos contagiados é grande, mas a probabilidade de ficarem doentes só 1 ou 2 é que ficarão. Portanto, a infecciosidade do SARS-CoV-2 é menor. Causa menos doença e a menos número de pessoas infectadas. Portanto, isso é que é a infecciosidade de um agente e não a contagiosidade. Portanto, e foi com base nessa contagiosidade, ser muito contagioso, em que houve uma altura que o R, cada pessoa infectaria 4, é que se criou este pânico e é que se criou esta testagem persecutória de assintomáticos, na tentativa de conter um vírus, do contágio de um vírus, que teoricamente, porque eles perceberam logo que a probabilidade dele causar doença era baixíssima, portanto ele é pouco infeccioso, ele é muito contagioso, são coisas distintas, mas na prática, em termos médicos, em termos de repercussão e de peso para o Serviço Nacional de Saúde, de peso para a morbilidade de uma população, o que nos interessa de facto é a infecciosidade, é a capacidade de causar doença. Porque, por exemplo, vamos lá ver uma coisa, o vírus HIV é muito mais fácil de controlar o contágio, não é? Mas em todas as pessoas invariavelmente contagiadas ficam doentes, portanto ele tem uma taxa de infecciosidade quase perto de 100%. Quem se infecta por HIV tem uma grande probabilidade de ficar doente se não fizer retrovirais. Isto não é o que acontece com o Covid. A pessoa infecta-se com a Covid, mas nem dá por isso, nem fica doente. Portanto, existe um problema de que, por não estar doente, poder ser contagioso, ok? Durante um determinado período de tempo, porque também não é durante toda a incubação que uma pessoa é contagiosa, mas como não causa tanta doença, não causa tanta morbilidade, porque não é tão infeccioso, porque não tem tanta virulência, em termos de saúde pública, estão equiparados. E os números dizem-nos isso. E mais, está bem que houve um achatamento da curva, mas se a gente olhar para os números da época gripal, que até nem foi das mais graves, de 2018, 2019, nós temos 3.400 mortos em 3 meses. Nós ainda nem chegámos aos 2.000 em quase 9 meses. Aos 3.000 em quase 9 meses. Portanto, isto diz tudo da capacidade, da agressividade
em termos de potencial infeccioso do SARS-CoV-2 comparativamente com o vírus de influenza. E a prova que isto é verdade é o que está a acontecer agora. Chegou a época dos vírus sazonais, não é? E as medidas de proteção não fazem absolutamente nada, porque ainda por cima, em termos como disse uma cirurgiã norte-americana, size matters, portanto o tamanho importa, e portanto com estas medidas malucas e as máscaras que se usam que não servem para nada, tanto passa o influenza como passa o SARS-CoV-2, e eles entram em competição. E vão entrar em competição e têm similaridades clínicas em estadios similares da doença. E, portanto, não se distinguem, são indistinguíveis clinicamente, e vamos ter, de facto, alguns casos de doença que, se testar para os dois, vão ser os dois positivos. E aqui resta a dúvida, é se os ciclos de amplificação para o SARS-CoV-2 forem tantos, provavelmente o que aquela pessoa tem é uma influenza e não é um SARS. A gente nunca vai saber isso. Porque também, assim como os PCR são insuficientes ou têm lacunas para o SARS, também o têm para a gripe. É igual, porque o teste é igual. O modelo é exatamente o mesmo. Portanto, aqui o que interessa é a clínica, e o que interessa é que nós passamos de 3% para 10% e não há vírus nenhum que faça isso. Não há esse salto de infecciosidade, até porque ele, entretanto, está-se a adaptar e a tendência seria até para ser menos infeccioso. Portanto, a probabilidade de que esse aumento de 3%, desses 7%, esse acréscimo de 7% na prevalência tenha a ver com influenza ou outro qualquer, é muito maior do que ter a ver com SARS. Portanto, isto desmonta, é precisamente o contrário. Dr. Sequeira, as medidas que se estão a aplicar não são eficazes para o SARS-CoV-2, como não são para a influenza nem para qualquer vírus respiratório. E a prova disso é que nós temos um aumento da prevalência, uma taxa de infecção maior, e provavelmente, se nos dessemos ao trabalho e houvesse dinheiro para isso, não é? Não sei se há vontade, dinheiro, etc. E se fôssemos testar todos os positivos também para a influenza, e se as pessoas estivessem nessa disposição, porque uma zaragatua pelo nariz acima não é uma coisa simpática, mas se houver justificação clínica, poder-se-á convencer uma pessoa a dar esse consentimento, talvez tenhamos uma surpresa. Aliás, houve um pneumologista alemão, logo no início da pandemia, eu perdi esse vídeo, que veio dizer que desde o início achava que os estados, as situações mais... Não se esqueçam que estávamos em março, portanto, a época gripal ainda não tinha passado, e na Alemanha não tinha passado, porque a Alemanha em março ainda é muito frio, e portanto ele dizia que considerava que alguns dos casos mais graves poderiam ser por co-infecções bacterianas ou causadas por outro vírus e não o Covid. E eles deram-se ao trabalho de testar vários doentes e tiveram esses dados. Tinham alguns doentes com pneumonia bacteriana, com infecção bacteriana, super infecção bacteriana em doentes Covid-19. Portanto, isto é muito mais complexo do que se pensa, e não é um tsunami. O nosso menor problema chama-se Covid-19. E está tudo centrado num vírus que é muito contagioso, mas é pouco infeccioso, que causa pouca doença. Na maioria das pessoas, claro que em algumas das pessoas é grave e pode induzir a morte, sim, mas noutras, e na grande maioria, até em velhos, eles safam-se. Nos lares a gente vê isso, 60% dos velhotes infectados e só morre um. Se isto fosse um vírus de uma infecciosidade assustadora, como o ébola, por exemplo, morriam todos. E não morrem. Portanto, não confundir contagiosidade, portanto, capacidade de disseminação, com capacidade de causar doença. São coisas distintas. E o Dr. Júlio Sequeira confundiu as duas. Eu, a respeito a isso, é assim. Não tem resposta possível. Porque é de uma ignorância sem tamanho. É muito difícil ter carências vitamínicas. É extraordinário. Se nós nos dessemos... Eu gostava que esse senhor se desse ao trabalho de fazer um estudo com doseamentos de vitaminas, algumas vitamina C, vitaminas e minerais, etc. Olha, uma coisa comum, quando a pessoa se dá ao trabalho de fazer um ionograma, pedir um ionograma sérico e pedir o magnésio, é
90% dos meus velhotes têm magnésio em baixo. Quando eu lhes peço dosamentos de vitamina D, têm todos a vitamina D em baixo. Todos, sem exceção. Os que vivem na praia, os que saem mais à rua, os que estão mais fechados em casa. Portanto, isso manifesta mais uma vez o seu profundo conhecimento do mundo, da realidade, e pressupõe, e é a mentalidade de um privilegiado que acha que toda a gente come bem e que toda a gente tem acesso a comida de qualidade e que toda a gente pode comer carne fresca e peixe fresco e que toda a gente tem acesso a legumes frescos e que toda a gente pode alimentar-se assim, quando não pode. E, portanto, é preciso sensibilizar as pessoas que mesmo tendo e depois há mais outras características, há pessoas que seguiram vias de alimentação por opção, não é? Veganos e outras, que depois têm carências e por isso elas próprias sabem que esse tipo de rotina alimentar implica determinado tipo de carências e que, portanto, elas próprias tomam a iniciativa de tomar suplementos. Mas mesmo um indivíduo omnívoro, privilegiado, com tempo para comer a tempo e horas e tudo o que é certinho e sem nunca pisar o risco, se for a fazer doseamentos, seguramente tem carências. Mas eu tive e tenho um colega dermatologista que tem muita graça e que, não vou dizer o nome porque ele diz que não, isto não se pode dizer, mas ele diz que no inverno, após o inverno e na primeira exposição solar, assim que vem aqueles dias sol mais vigoroso de primavera, que nós devemos estar 10 minutos ao sol sem protetor solar, que é para produzir vitamina D, porque o protetor solar impede a produção da vitamina D. E se houve esta profilaxia toda em relação ao câncer da mama, apesar de nós termos um país com sol e praia, é de facto já há um estudo que prova que há uma diminuição da síntese de vitamina D, porque os protetores solares, ao inibirem os raios UV, impedem a transformação da vitamina D pela melanina e, portanto, há carência de vitamina D, mesmo nos países mediterrâneos, porque se passou a usar protetor solar. Portanto, existem sim carências vitamínicas, existem sim desgastes que ocorrem após acontecimentos da vida ou os ciclos sazonais e que, portanto, é prudente, sim, fazer reforços vitamínicos, principalmente, por exemplo, se estamos constipados. Aquelas mesinhas das avós não são tão descabidas assim, porque não é por acaso o chá com mel e limão. O limão porque tem vitamina C, e o mel que é anti-inflamatório. Portanto, estas coisas vêm de lá do tempo. Obviamente que se eu tiver um problema grande de inflamação não é o mel que me vai salvar, e se eu tiver um déficit brutal de vitamina C não é o sumo de limão que me vai salvar. Vou ter que fazer medicação. Mas é importante ter esta percepção de que a herança ancestral e a memória da humanidade que sobreviveu até hoje não é assim tão descabida. E aqui remete-nos outra vez para a conversa de sempre da evidência científica. Um médico que se cinge exclusivamente à evidência científica, que mete umas palas de tecnocracia e que se abstém de enquadrar a comunidade em que trabalha no seu contexto social, económico, demográfico e por consequência alimentar, não é um médico completo e vai seguramente no seu exercício ter muitas falhas. Portanto, sim, os suplementos são importantes, não são uma crendice, estão demonstrados cientificamente e em todos os livros de medicina eles são mencionados. E já agora, todos nós estudámos pelo Harrison e se vocês forem a ver, um dos autores do Harrison é o Dr. Fauci, e o Dr. Fauci recentemente chamou a atenção para a importância dos suplementos de vitamina D. Portanto, eu sugiro ao Dr. Sequeira que vá estudar. É isso mesmo. Eu falo um bocadinho com conhecimento de causa, como o meu avô era médico na altura em que não havia medicamentos. Portanto, eu tenho os livros dele. E depois, tendo estado mais de 20 anos na indústria farmacêutica de investigação, eu consigo perceber, no fundo, o aproveitamento que é feito dos produtos naturais para a produção de medicamentos. Mais de metade dos medicamentos derivam de produtos naturais. A diferença é a questão equilibrados, na questão da dose e eficácia. Portanto, no caso, por exemplo, da valeriana, para ter uma atuação eficaz tem que ser pelo menos 40 mg dia. Andar a tomar chá de valeriana
ok, tem o efeito cumulativo, mas tem algum efeito. Não tem o efeito terapêutico que se pode avaliar no ensaio clínico. Portanto, o sistema imunitário, e nós não nos podemos esquecer da nossa origem, do equilíbrio da flora microbiológica do planeta, nós fomos feitos para andar ao sol, não fomos feitos para estar dentro da caverna. Nós fomos feitos para andar de cara ao ar, não fomos feitos para andar de máscara. Portanto, tudo o que fuja do padrão ambiental do próprio planeta é uma contranatura, e tudo o que é contranatura dá mau resultado. Por isso, aqui na questão dos suplementos alimentares, a Dra. Maria disse tudo, espero que os políticos consigam perceber que é este tipo de perfil que o médico deve ter para ser responsável pela saúde pública a nível nacional. Este é a primeira parte, porque é preciso ter e saber conhecimento clínico e eficiente para depois poder fazer o aconselhamento, e as coisas infelizmente funcionam ao contrário. Quem decide é quem não tem experiência. Por isso, nas vitaminas, a vitamina C é dos melhores estimuladores do sistema imunitário. Eu todos os dias tomo numa das refeições, o meu refresco, ou o meu sumo, ou o meu copo de vinho é uma vitamina C. Portanto, faço isso todos os dias. No inverno, sempre fiz. Eu nasci complexado com os micróbios, como dizia o meu avô. O meu pai também era enfermeiro-chefe no serviço de psiquiatria, no Hospital Gil de Matos. Portanto, eu nasci com os micróbios, parecia que estava destinado. Ou seja, o cuidado com os micróbios, com lavar as mãos, com isto e com aquilo, é o discurso que eu ouço desde que me conheço a mim próprio. Por isso, e depois tendo o conhecimento efetivo da área, claro que obviamente que a vitamina C é um dos melhores estimulantes que se pode dar para o sistema imunitário, pode ser adquirida na fruta, pode ser adquirida numa alimentação muito orientada para a estimulação do sistema imunitário, que é o que eu faço. Eu ponho alho em quase tudo, ponho picante em quase tudo, não é pimenta, é piripiri. Também portanto, ou seja, eu faço todos os dias uma alimentação sempre virada, posso ter uma psicose, mas é assim que eu faço. Mas também nunca fiquei doente. Portanto, faço uma alimentação sempre virada para o estímulo do sistema imunitário. À noite, todos os dias, faço chá com 3 chás diferentes, normalmente misturo chás, uso como base o chá Oolong, que é um dos chás chineses, um dos melhores chás mais completos, misturo com mais 1 ou 2, limão e mel e canela. Portanto, todos os dias, no mínimo meio litro, todos os dias. Relativamente à vitamina D, é importante num aspecto, principalmente para as senhoras, como a doutora Margarida, para as senhoras brancas de pele clara, por causa da fixação do cálcio, por causa da questão da prevenção da osteoporose. Portanto, é muito importante as pessoas apanharem sol. O facto de meterem os velhotes nos lares após proteger, não estão a proteger, estão a arruinar o sistema imunitário. Deviam levá-los para a praia e sentá-los na praia o dia todo. Assim é que eles não ficavam doentes. Agora, fechá-los no quarto, no lar, podem ter a certeza que estão a arruinar 50% do sistema imunitário, do pouco sistema imunitário que ainda existe. Pedro, é assim, é a perversão de tudo. Esta coisa da evidência cega, não é? A tecnocracia extrema levada ao extremo, a medicina, é terrível. E as pessoas esqueceram-se daquilo que se fazia, por exemplo, nos sanatórios, por exemplo, ali no Caramulo, da tuberculose. As pessoas, para recuperar, para se fortalecer, era uma alimentação rigorosa, não é? Aliás, há uma história giríssima, isto agora só bom à parte, a propósito dos cornflakes. As pessoas não sabem. Quem inventou os cornflakes foi um médico que trabalhava com tuberculoses nos Estados Unidos. E como os doentes, quando estavam naquela fase mais grave, que tossiam muito e que não tinham apetite e que portanto tinham dificuldade em alimentar-se, ele começou a arranjar uma maneira de ser fácil, de lhes fornecer o pequeno almoço com uma série de vitaminas e de nutrientes, e inventou os cornflakes, que se dissolviam em leite e ficava uma coisa fácil de gerir e de ingerir, e aperfeiçoou-os, e depois aquilo tornou-se numa indústria e ficou generalizado, mas aquilo era medicação, era um medicamento específico, rico em proteínas, minerais, fibra, que ele tentava englobar naqueles flakes tudo aquilo que um indivíduo que não conseguia comer, porque tossia coercivamente e não tinha apetite e estava muito debilitado, para se recuperar. Mas isto para dizer que eu sei porque eu tive um tio internado no Caramulo ainda, eu lembro-me de ser pequenina e de ir lá visitá-lo quando ele passou a ter autorizações para ter visitas. E ele
lembro-me dele com a manta nos joelhos, sentado numa cadeira muito bonita que existia lá no jardim da clínica, uma cadeira de jardim, a comer fruta e a apanhar ar. E a minha tia a dizer, António, tu estás com cores, estás com outras cores. Portanto, o ar, o sol, o ar puro é fundamental para a convalescência, é fundamental para nos fortalecer. E negar isto é como acharem que as termas é ficção científica, não é. O termalismo tem um fundamento e tem de facto resultados. Não é uma panaceia, não é a cura absoluta, mas é um coadjuvante precioso. E é a mesma coisa com as vitaminas. Obviamente ninguém garante que uma pessoa que tenha uma alimentação correta e que esteja devidamente suplementada não vá sucumbir. Obviamente que pode sucumbir, porque isto é uma série de variáveis, mas há que tentar optimizar a nossa energia, a nossa preparação, o nosso organismo para enfrentar tudo o que aí vem, não é? E já agora também um aporte para o Dr. Sequeira. Nós tivemos com um doutor dos Médicos para a Verdade alemães que nos deu conta que em algumas unidades de cuidados intensivos na Alemanha, doentes Covid estão a fazer perfusões de 15 mg de vitamina C com ótimos resultados e excelentes outcomes. E, portanto, irá sair um estudo nesse sentido. Portanto, nada disto é absurdo, nada disto é ficção científica, não são crendices, não são bruxarias e perigoso é as pessoas esquecerem toda a sua herança. É perigoso na medicina e é perigoso na vida. Não há comentários, já está respondido. Não sei, no comments. Já falámos. Há uma palavra aí que não se pode utilizar, chama-se tratamento. Não há tratamento com vitamina D. Não, a vitamina D não trata nada. Quer dizer, às vezes, em algumas carências graves de cálcio, é terapêutico. Faz parte do tratamento. Mas a vitamina D, quer dizer, este indivíduo é extraordinário. Quer dizer, a vitamina D não trata nada. E já se disse aqui, não é panaceia para nada, mas ajuda a que quem a tem a níveis corretos e quem a tem devidamente equilibrada tem uma maior probabilidade de enfrentar a adversidade da doença, seja ela infecciosa, seja ela de outra índole qualquer. É só isto, mais nada. Portanto, ninguém está aqui a dizer que há um comprimido milagroso para curar a Covid-19. Agora, isto é uma doença infecciosa e, como todas as doenças infecciosas, é mais nefasta para quem está mais frágil. E se um indivíduo puder e tiver ao seu alcance informação que lhe permita fortalecer-se, não é? Porque não o fazer? Se uma pessoa tem capacidade económica, compra o comprimido, que nem sequer os comprimidos de vitamina D nem são muito caros, mas pronto. Mas se não tiver capacidade económica, fica a saber que é importante apanhar sol. Por isso é que eu digo, nem que seja ir à varanda, nem que seja ir apanhar 10 minutos à janela, mesmo que seja um sol nublado, é sempre sol, é sempre ar, é sempre oxigênio, é sempre vida. Portanto, as pessoas, claro que depois isto tem que ser ajustado às condições económicas de cada um, mas é um bocadinho arrogante achar que toda a gente tem acesso a uma alimentação equilibrada. Infelizmente não tem. E não tem ou por hábito, quer dizer, até podiam ter dinheiro para isso, mas têm uma rotina ou uma vida que não lhes permite e às tantas não sabem sair desse círculo. Não é? Tem que haver uma reeducação da sua higiene alimentar. Mas há muita gente que não tem dinheiro. É que as pessoas esquecem-se disto. Há pessoas que sai mais barato irem comer ao McDonald's a família inteira do que comprar um bife como deve de ser. Não têm dinheiro para isso. Não têm dinheiro para uma série de coisas. E depois às vezes o que interessa é encher a barriga, portanto comem mal. E portanto essas pessoas seguramente, com uma alimentação à custa de hidratos de carbono, têm seguramente múltiplas carências vitamínicas. E é importante sensibilizar as pessoas para isto. Isto é que é a verdadeira educação para a saúde. E, por exemplo, naquele memorando, nem sei como é que isso se chama, que saiu em setembro para o outono e inverno da nossa DGS, é tudo pró-doença, muito pouco a favor da profilaxia e da prevenção para a saúde.
Porquê que não vem lá falar de coisas deste género? Porquê que não se ensina ao povo português a comer melhor, a alimentar-se? Mas não é proibir, não é como saiu aquela norma em 2017, a proibir os croquetes nos hospitais, não é a educação para a saúde, não se faz, é este conceito que está todo pervertido. Não é proibindo que se educa, não é reprimindo que se educa, é explicando, demonstrando, porque não com estudos científicos, e ao contrário do que se diz, há estudos científicos que demonstram que a vitamina D tem eficácia. O próprio Fauci, que é um dos coautores do Harrison, o diz, mas as NK cells precisam de vitamina D na sua membrana celular para serem mais eficazes. Portanto, as NK cells são as nossas principais, os peões de brega do nosso sistema imunitário. São aquelas que chegam primeiro, são aquelas que entram em contacto com o vírus e que se calhar o comem logo ali e que nem o deixam sequer aderir às células que têm receptores específicos para eles. Portanto, o sistema imunitário é fundamental e se a gente o puder fortalecer, por muito pouco que possa fazer efeito, e eu acho que não é tão pouco assim, mas todo o acréscimo é bem-vindo, tudo o que é positivo é ganho, não causa dano, causa benefício. Porquê é que se há de escamotear um conhecimento? Porque o conhecimento científico e a evidência científica é fundamental em medicina, mas o outro conhecimento também é. E há que pensar, os médicos começarem a pensar, mas porquê que a minha avó, quando eu estava doente, me dava canja de galinha? Alguém já pensou porquê é que se toma canja de galinha ou canja de cordeiro quando se está doente? Porque naquele caldo, se a pessoa não conseguir comer mais nada, existe alguma dose de proteína. Agora aqui está um ditador em potência. É só o que eu tenho a dizer. Portanto, quer dizer, o jornal só tem que dar voz a uma facção. Viva a ditadura! É só o que eu tenho a dizer, não há mais nada a dizer a isso. Quer dizer, é extraordinário. Portanto, as pessoas são tão estúpidas, coitadinhas, que não conseguem filtrar nem fazer uma avaliação da informação que recebem. Ele tem que perceber que o jornalismo não há fact-checkers. O jornalismo documenta. O jornalismo noticia. Se eventualmente depois vier a descobrir que o que noticiou foi falso, faz a sua retratação e diz como é que descobriu e porquê é que é falso. Agora, as pessoas têm direito de ouvir o branco, têm direito de ouvir o preto e depois cada uma faz o seu juízo, tira a sua conclusão e decide. Isto chama-se democracia, chama-se direito ao contraditório e isso sim chama-se isenção jornalística. Agora, dizer que um qualquer não pode escrever o que quiser num jornal, porque coitadinhas das outras pessoas são muito influenciáveis e é muito perigoso, isso é um ditador em potência. Mas se calhar por isso ele tem tanta visibilidade atualmente nos mídias, não é? Porque é a favor da narrativa única. Narrativa única. Todos pensamos da mesma maneira. Os outros são os criminosos, são os negacionistas, são os que se aproveitam dos coitadinhos, das pessoas, porque são muito estupidazinhas, coitadinhas, não conseguem pensar para a cabeça delas, não conseguem decidir para a cabeça delas e são muito frágeisinhas. Pronto, é isto. Então, é impotência. Isto só vem em sintonia com aquilo que ele primeiro diz, que os médicos, para a verdade, se estão a aproveitar do cansaço das pessoas, como se as pessoas fossem estúpidas. Um ditador em potência. Eu é que tenho que tomar conta de vocês, porque ninguém sabe pensar por si. Concordo. É a única coisa que eu tenho a dizer. Não há mais nada a dizer. Estou de acordo. É assim, a partir do momento em que o jornalista não cumpre a sua finalidade, não pode ser jornalista. Portanto, sem contraditório, não há verdade. Não havendo verdade, vigora a mentira. Por isso, a conclusão que eu tiro é o vírus, como eu vi num cartaz na Alemanha, o vírus é a TV. Não tenho mais nada a dizer.